Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Sérgio Pérez, né? Porque mais um desempenho bem complicado para ele em classificações, apenas o 13º tempo, chegou a estar em décimo, mas é aquele negócio, né? Teve a exclusão do tempo dele por limites de pista, os famigerados limites de pista que atacam novamente. E assim, ele tá numa situação muito desconfortável, é a pressão interna do Helmut Marko, e ele, mesmo com um carro tão bom quanto o da Red Bull atualmente, ele corre o risco de perder o vice-campeonato, né? Na tendência nesse fim de semana é que a distância do Hamilton para ele diminua, a não ser que a Red Bull esteja tão rápida na corrida que ele seja capaz de alcançar o Hamilton na prova, que eu acho muito complicado. O Hamilton larga em terceiro, ele em 13º. Teria que ser um ritmo muito mais forte mesmo, mas assim, falando um pouco sobre o Pérez, ele não é um piloto ruim, né? Na Fórmula 1 você é tão bom quanto sua última corrida. Para ele tá complicado, principalmente nesses últimos 3 fins de semana. Singapura e Japão se envolvendo em muitos acidentes, o Japão tendo até que abandonar, e agora classificando em 13º, mas é um piloto que ganhou corridas esse ano, né? Ele ganhou em Jeddah, ganhou no Azerbaijão, inclusive sendo até mais rápido que o Verstappen, que é raro, né, nos dias de hoje, né? E assim, né, ele teve ótimos momentos ano passado, a vitória em Singapura foi uma performance fantástica dele, ele ganhou também o Grande Prêmio de Mônaco ano passado, teve ótimas performances. Ele é um bom piloto, ele tem uma carreira muito sólida na Fórmula 1, fez 3 pódios pela Sauber em 2012. O período dele na McLaren, eu acho que ele é até muito exagerado o hate que colocam, né? Falando que a McLaren ele foi muito mal e tudo isso, eu achei exagerado. A distância dele, por exemplo, para o Button foi muito menor do que a distância que o Magnussen teve em 2014. Ele foi colocado de fora da equipe por causa do Magnussen, né? Porque Magnussen era a grande joia que a McLaren tinha e ele foi um grande flop, né? O Magnussen também não cumpriu as expectativas necessárias, apesar do bom início de campeonato, né? Aí ele voltou para uma equipe média, que foi a Force India, e lá fez uma carreira sólida também, né? Pódios, chegou a lutar por algumas vitórias, ele teve aqueles picos muito altos, né? E aí, assim, poxa, foi lá no Racing Point, né? Aquele carro de 2020 que copiou a Mercedes e teve desempenhos incríveis. A vitória dele em Shaqui, eu ainda considero uma das melhores performances de um piloto nos últimos anos da Fórmula 1. Foi fantástico, sair de 18º para primeiro, foi uma corrida incrível que ele fez e uma vitória muito merecida, né? Ele merecia uma vitória na Fórmula 1, né? Nesse período de Red Bull são 5 vitórias até agora. Óbvio que se você compara com o número que o Verstappen consegue, é muito pequeno, mas e assim, ele tá, eu acho que hoje, numa situação muito similar, por exemplo, a do Vettel na Ferrari em 2020, né? Porque é tanta pressão em cima do cara e ele não consegue se encontrar dentro do carro, né? O Vettel, eu acho que é um bom exemplo de que tem pilotos que se encaixam de certa forma e de outras não. Por exemplo, o Vettel é o cara que vem 4 títulos seguidos com a Red Bull, 2010, 11, 12, 13, né? Em 2014 ele leva uma surra do Daniel Ricciardo, entende? É difícil de explicar isso. Como é que um tetracampeão mundial vai lá e leva uma surra? O carro não era do jeito que ele gostava. Isso aconteceu até em 2016 na Ferrari, onde ele só terminou à frente do Raikkonen por causa do azar que o finlandês teve na temporada. O Raikkonen classificou mais vezes à frente dele, teve as melhores chances de vitória da Ferrari naquele ano. Então, é aquela história, né? Quando ele não se encaixava tanto com o carro, ele acabava sofrendo. Olha o ano dele em 2019 com o Leclerc, algumas vezes levando vários décimos do piloto, do companheiro. Em 2020, a distância dos dois foi absurdamente alta. Ele perdeu uns 2 anos para o Leclerc, né? E a gente está falando de um tetracampeão mundial, de um piloto com mais de 50 vitórias. Às vezes tudo é questão de encaixe. E aí eu acho que o Pérez está sofrendo mais do que nunca numa Red Bull, que é a equipe do Verstappen, vai montar o carro para o Max Verstappen, não está errado. Foi desse jeito que eles voltaram a ser a equipe mais forte da Fórmula 1. Por quê? Com o Max Verstappen e esse estilo dele de guiar, que gosta de um carro extremamente traseiro, ele tá ganhando quase tudo, né? Então, assim, é óbvio que você tem que fazer o carro para o melhor piloto, mas é aquela história. Eu acho que a Red Bull tem que pensar em pilotos que pilotam de uma maneira um pouco similar a ele, né? O estilo de pilotagem, porque o Pérez é aquela história, né? O Verstappen gosta de frear um pouco antes e carregar a velocidade, por isso que em curvas de alta ele faz tudo aquilo, né? É muito fácil falar, né? Mas o Verstappen tem uma maneira singular de pilotar. O Pérez já é um piloto, assim, gosta mais de atacar nas freadas, né? Tem um estilo mais tradicional de pilotagem, né? E assim, ele tem horas que consegue encaixar bem no carro, como foi, por exemplo, em Monza. Monza ele andou muito bem, né? Na Áustria também foi bem, e tem horas que ele não encaixa, como é o caso de hoje, né? E assim, ele é um piloto que depende muito da confiança e do encaixe, e parece que a Red Bull vai ser sempre assim, né? Porque não é como se o Pérez fosse o único sofrendo com esse carro. Vou só lembrar do Gasly, que foi muito pior. Inclusive, o Verstappen chegou a ter o triplo de pontos do Gasly em 2019. O Albon em 2020, né? Que todo mundo tá elogiando ele na Williams. Olha, cara, 2020, o Albon chegou em algumas corridas, tá levando mais de 1,5 segundos por volta, né? Pra você ter uma ideia.
é a consequência do que a Red Bull faz atualmente de um carro que é extremamente arisco e feito para o seu melhor piloto, né? Eles podem negar isso quanto quiser, mas é nítido isso, né? Não faz sentido um piloto levar um segundo do outro, isso não é normal, entende? A gente está falando de pilotos teoricamente da elite do esporte, né? E a gente está falando de um Pérez que, por exemplo, já ganhou do Esteban Ocon, que é um ótimo piloto, a gente viu hoje aí classificando, né? Ele já ganhou do Nico Hülkenberg, que a gente viu na classificação, é um muito bom. Ele, poxa, teve momentos fantásticos na Fórmula 1 também, entende? Não é um bobão, ele não é um piloto ruim. Mas a verdade é que essa fórmula que a Red Bull faz o carro acaba sendo bem complicada para os segundos pilotos gerenciarem, né? E a gente vê que para ele está muito difícil e, assim, sinceramente, ele não tem conseguido lidar bem com a pressão no momento, né? Ele não tem conseguido ter paz ali, né? Ele quer fazer algo mais do que ficar só sendo o segundo lugar, isso é muito nítido. Ele quer ser campeão mundial, mas é aquele negócio, acho que falta um pouco da mão na consciência e pensar. Não dá. Eu acho que tem que respeitar muito o que ele é capaz de fazer. E agora a gente está vendo aí ele em 13º. Vai ser um entretenimento para a corrida, ele saindo lá de trás. Mas é nítido, né? Como que tá difícil a vida dele por lá. E assim, eu acho que a Red Bull, enquanto não tiver um piloto que se assemelha na forma de pilotar, vai ser isso. O piloto saindo no Q2, sofrendo com o carro, tendo dificuldade em todos os aspectos. Então, assim, é como ele disse, um carro completamente diferente de guiar do que a Racing Point que ele guiou em 2020. Foi super bem, né? Foi um dos pilotos do ano em 2020. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai encerrar essa temporada. Acho que até seria sacanagem com o cidadão podendo ser vice-campeão pela primeira vez. Pode ser aquele vice-campeão tipo do Barrichello em 2002, tipo o Schumacher 144 e 77. Pode, né? Mas depois de alguns anos as pessoas esquecem que foi um massacre e falam, ele foi vice-campeão mundial de Fórmula 1, né? Ele vai ganhar um créditozinho, um pirulito, né? Pelo menos deixar ele tentar o vice-campeonato, ele vai. E no final das contas eu não sei como é que vai ser para 2024, né? A verdade é que a Red Bull não tem muitas opções, né? O Daniel Ricciardo, pelo que ele fez na McLaren, né? Você não pode acreditar que ele vai fazer melhor do que o Pérez, assim, né? De maneira tão tranquila, né? O Tsunoda, eu acho que é também uma aposta muito arriscada. O Liam Lawson tem agora pouquíssimas corridas de Fórmula 1 e hoje, por exemplo, levou uns 6 décimos do Tsunoda na classificação. Imagina colocar esse cidadão lá do Verstappen. Ele é bom, mas tem que dar tempo, entende? Você colocar pessoas prematuras naquele carro vai ser, obviamente, um grande problema, né? Então, a Red Bull não tem muita opção hoje. Não tem um gênio, um Alonso no mercado, entende? Vai ter que, no momento, manter o Pérez até o fim do ano, mas vamos ver o que vai ser feito em relação a 2024, né? Eu reitero aqui, acho ele um bom piloto, ele fez uma carreira sólida na Fórmula 1, ele conseguiu aí, para mim, ele merecia pelo menos uma vez ter um carro de ponta como ele tem agora, né? E ele teve seus momentos na Red Bull. Não dá para dizer que tudo na passagem dele na Red Bull até agora é ruim, porque teve grandes performances, teve suas vitórias aí que ele pode levar com bastante orgulho ali, falar que conseguiu vencer na Fórmula 1. O México tem ele como um grande herói atualmente, né? E assim, vamos ver o que vai acontecer agora, amanhã, depois de amanhã, na corrida sprint, na corrida principal e no resto dessa temporada, né? Eu acho que assim, se tem uma coisa que o Pérez poderia fazer, acho que até para ficar em paz consigo mesmo e se bobear até decidir aposentar se for o caso, não sei se ele vai estar com gana para pilotar do jeito que a situação tá para ele, tanto internamente, até pela questão da imprensa, né? Era ganhar o Grande Prêmio do México. Vai acontecer? Acho que não, mas imagina ele ganhar o Grande Prêmio do México, correndo em casa, isso seria uma história bacana para ele, né? Mas isso aí a gente vai ver quando chegar o Grande Prêmio do México, o que vai acontecer, quão forte a Red Bull vai estar por lá. Isso tudo é uma história para aquela corrida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.